Oi, meu nome é Flávia e esse é mais um Coreanos para Leigos. Hoje nós vamos aprender como usar o E em coreano. Existem 4 formas principais. Mas vamos ver primeiro como é que é em português. Em português, normalmente a gente tem 3 tipos de formas de usar o E. Um é juntando 2 tipos de verbos, 2 é juntando tipos de substantivos e a terceira forma seria juntando frases. O primeiro tipo que nós vamos aprender seria o hago, ou apenas colocando o go depois de um verbo, que é a forma mais comum de se falar e em coreano. E essa palavra serve para você ligar 2 acontecimentos que se seguem. E como eu comentei, o hago muitas vezes é abreviado para o go. Isso acontece quando você acopla com um verbo. Por exemplo, mogo, pogo, kago. Você coloca o go depois do verbo. Kurigo tem o sentido de tanto e como e então, que junta 2 frases. Agora mesmo eu poderia dizer kurigo, posso dizer, porque eu tô continuando uma conversa e sem cortar um verbo ou algo do gênero, só falando e. Você também pode usar para conectar substantivos. Então, kurigo é para conectar substantivos ou e frases. O próximo seria irang, ou só rang. E ele pode ser tanto irang ou rang, dependendo do batim. E a gente já viu isso antes, que várias coisas na língua coreana dependem se a sílaba anterior terminou com batim ou não. E o batim seria a consoante final na sílaba. O irão é a forma mais casual de se dizer e. Não é informal por si só, mas é principalmente usado na fala. Ele também é usado com o significado de com em português. O irão tem tantas traduções que é um exemplo perfeito de como você não deve traduzir tudo ao pé da letra, porque senão fica difícil de entender em conversas normais. Então, como eu disse, ele é baseado no batim. Então, se você tiver o batim, você escreve irão. Se não tiver o batim, você escreve apenas rang. Você acrescenta o wa se a sílaba anterior não termina com batim ou se termina com batim R. Caso ela termine com outro tipo de batim, você acrescenta o gua. Esse tipo de E é mais usado na escrita, ele não é muito usado na fala, por isso que eu falei que o I e o RAN eram mais usados. Ao contrário das outras formas que eu falei de E, você não pode usar o WA e o GUA no final de uma lista de objetos. E normalmente as traduções com A e GUA que são mais diferentes, elas são usadas como uma comparação. Agora vamos dar uma explicação aqui nesse quadro. Podemos ver aqui que aqui seria o E, explicação e exemplos. O primeiro tipo de E seria o hago ou go, que é um padrão bem usado na língua coreana, um pouco mais formal, mas vincula 2 objetos ou ação. Vamos ver um exemplo. Queremos comer ramen e tteokbokki. 우리는, nós, que eu não botei na tradução, 라면하고 떡볶이 먹고 싶어요. Nesse exemplo a gente viu 2 tipos de go. O primeiro seria o hago e depois a gente colocou como mogo. Só que nesse mogo ele não está sendo usado como e, porque ele está junto de shipoyo. Então tá mogo shipoyo significa querer comer. Então não é o e. O que a gente vê de e aqui seria a junção de ramen e tteokbokki. Ramen, hago, tteokbokki. Ok? O próximo seria o wa e o gua. Wa sem batim, menos se for o L, e o gua com batim. Ele é mais visto em livros e textos, como a gente comentou, e é mais comum para vincular objetos. Nesse exemplo eu digo, eu tenho boas e más notícias. 좋은 소식과 나쁜 소식이 있습니다. Esse gua está juntando 2 objetos e normalmente é usado para escrita. O próximo é o ran e irão. Ran é sem batim e irão é com batim. É mais usado na fala informal e você pode ver nesse tipo de exemplo. almocei com meu namorado. 나는 남자친구랑 점심을 먹었어요.
O próximo seria o kurigo, que seria juntando ou duas frases ou objetos. Então vamos ver um exemplo. Eu quero comer kimchi, arroz e carne. 저는 김치, 밥, 그리고 고기를 먹고 싶어요. Esse, como eu disse antes, 먹고 싶어요, esse go não é e. Ele é uma forma junta de dizer querer alguma coisa. Então, não é e, tá bom? No momento e seria o 그리고. Obrigada por assistir até aqui, até a próxima. Eu espero que você tenha gostado e aprender um pouco de como falar e em coreano. Essas foram as 4 formas mais simples que eu conheço de falar e. Obrigada por assistir até aqui.